eu sou a Valesca, eu estou aqui com a Hélida, e o tema da nossa live de hoje é 5 erros no tratamento da defensividade tátil. Então, esse tema é um tema bem importante, né, na nossa área de terapia de integração sensorial, e a gente sabe o quanto é um tema que gera muita confusão e muitas dúvidas, né, nos profissionais que já trabalham mesmo com a terapia de integração sensorial. Então, a gente, se baseando no que tem de mais atual na teoria de integração sensorial, nos materiais mais recentes que a gente tem de publicação, hoje a gente vai falar desses 5 erros no tratamento da defensividade tátil. Então, Hélida, você poderia começar explicando um pouquinho para a gente sobre o sistema tátil e o que é defensividade tátil, para quem está aqui, mas ainda não trabalha com terapia de integração sensorial. Beleza, então. Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, começar a falar sobre esse sistema tão importante. O sistema tátil, ele é o nosso maior sistema do nosso corpo. Ele tem receptores por toda a nossa distribuição corporal, e esses receptores são extremamente especializados, né? Então, o que é um problema de modulação? Dentro do sistema tátil, existe uma subdivisão entre sistema discriminativo e o sistema protetivo. O problema da modulação é quando o sistema protetivo sobrepõe a habilidade discriminativa. Então, havendo esse problema, a gente tem as dificuldades na modulação sensorial, onde a gente pode ter as questões de hiperreatividade tátil. Isso, é como se o sistema discriminativo ele tivesse inativado, né? Exato. E o sistema defensivo tivesse dando muita resposta, né? E aí vem aquela perguntinha básica, né, Hélida? E quando a gente expõe a criança, ela vai se acostumar ou ela não vai se acostumar com o estímulo tátil que ela não tolera? Então, definitivamente, se a criança tem um problema de modulação sensorial, um problema de integração sensorial, ela não vai se acostumar com isso, né? Isso costuma, muitas vezes, sendo confundido e as pessoas pensam assim, se a criança não tolera, então eu vou fazer uma dessensibilização, que é a aplicação repetida do estímulo que é aversivo. Só que isso, dentro da perspectiva da integração sensorial, dentro dos problemas de modulação, além de ajudar, pode piorar ainda mais o quadro. Exatamente, né? Muito do agravamento do quadro a gente vê dessas condutas, né? E lembrando sempre, gente, né, que existem protocolos de dessensibilização. Esse só não é o tratamento da integração sensorial, né? Mas esses protocolos existem, eles não têm um valor científico dentro da integração sensorial. Eles podem ser muito úteis, por exemplo, em casos de queimados, em processos ali onde que a gente tem um problema no receptor, né, Valesca? Só que dentro das questões da integração sensorial, o problema não está na sensação que a criança percebe no corpo, mas sim como o cérebro interpreta isso. Exatamente. Então, pode falar pra gente, Hélida, vamos começar aí com o primeiro erro que a gente listou no tratamento da defensividade tátil. A gente até anotou, dentro da intervenção podem acontecer alguns equívocos e a gente está aqui para ajudar vocês a pensarem sobre isso, né? Então, o primeiro que acontece muitas vezes é iniciar o tratamento pela exposição da criança à textura. Isso muitas vezes acontece por aquilo que a gente falou. Pelo senso comum, parece que seria uma coisa muito viável você expor a criança. Mas, como a gente diz, existe um problema ali a nível central. Então, essa exposição pode piorar. Dentro do nosso cérebro é capaz de fazer 2 processos, né? A habituação e a sensibilização. Quando a gente entra em contato, quem não tem problema, por exemplo, de integração sensorial, um problema de hiperreatividade, ao entrar em contato com uma textura que é aversiva ou uma coisa nova, o cérebro vai pegar e fala assim, opa, tem uma coisa estranha. Só que ele já manda daí para, vamos lá, é algo realmente perigoso ou não é? Se não for algo perigoso, ele é capaz de habituar, né? Então, acostumar com aquilo lá, ou então te levar a uma resposta realmente algo perigoso, mas só se for algo que é aversivo. Agora, com as crianças com problema de modulação, aquilo que diz,
não acontece esse processo de discriminação, chegar esse estímulo que é aversivo para ele, que é entendido como ele decida respostas que são totalmente desproporcionais ao que aquele estímulo proporcionaria, né? Então, pensando dessa forma, já fica claro por que não utilizar a exposição a texturas para iniciar um tratamento, porque você está ainda fazendo com que esse cérebro fique cada vez mais ativo, cada vez mais responsivo àquilo. Então, e pode até estímulos que até então eram melhores tolerados se tornarem aversivos também. Então, esses erros que acontecem, e muitos pais acabam chegando para a gente que viram na internet, se seu filho não gosta disso, faça com que ele entre em contato. E isso, como a gente disse, piora muito o quadro da criança. Exatamente, né? A gente sabe que isso acontece, né, Elida, dos pais muitas vezes utilizarem isso como uma forma de tentar amenizar o quadro da criança, né? Mas é nossa responsabilidade como profissional ter esse conhecimento, né? As pessoas leigas, de fato, acreditam que essa aproximação ela é importante para diminuir a aversão da criança, né? Mas a gente que é profissional não pode acreditar disso, né? Acreditar nisso. A gente tem que entender que existe neurociência, que existe um processo de modulação, né? E que isso, de fato, vai piorar o quadro da criança, né? Exatamente. E assim, né? A estimulação sensorial, que também existe a diferença da estimulação sensorial e do processo a terapia de integração sensorial. O processo de estimulação sensorial é importante para a criança se desenvolver, desde que ela não tenha um problema de integração sensorial ali. Então, é importante sempre pontuar isso. Exatamente isso. O próximo erro que a gente tem ali é orientar os pais a esfregar ou expor a criança a materiais de texturas diferentes. Então, é super comum a gente receber pais que vêm procurar ajuda, né, Valesca, que relatam que já foram orientados por outros profissionais, tanto da área da terapia ocupacional, quanto profissionais de outras áreas, a expor essa criança repetidamente aos estímulos táteis para que aconteça o processo dela se habituar. E esses pais, muitas vezes, até eles iniciam isso porque eles querem dar o melhor para deles, né, e querem ajudar, só que eles percebem que a criança se tornou ainda mais aversiva. Então, é comum receber relatos de pais que ouviram para esfregar a bucha no corpo da criança enquanto toma banho, e essa criança começa então a negar até entrar ao banheiro para tomar banho, ou de pais que ouviram para colocar lixa na palmilha do tênis porque a criança não aceitava andar sobre a grama. Também a gente já recebeu e muitas vezes os pais que ouviram, né? Passe um pouquinho de tinta no corpo dele para que ele perceba que ficar sujo não é uma coisa tão ruim. Mas é muito importante a gente deixar claro que não é que a criança não gosta de ficar suja por um processo cognitivo, é porque aquele estímulo realmente é aversivo. Então, é muito comum essas crianças começarem a se tornar cada vez mais rígidas em relação tanto a tipos de tecido, tipos de calçado, até mesmo alimentos, né, quando a gente tem ali um processo de defensividade em região oral, por conta dessas exposições repetidas e indiscriminadas. Exatamente, né, Elda? E isso que você falou, né, de que não é um processo cognitivo, né, que a criança faz, que é uma coisa bem importante, né? E os problemas de modulação, eles são fortemente associados aos problemas de comportamento, né? Isso muitas vezes ainda deixa os pais, né, as pessoas mais em dúvida, né? Mas, é só eu mostrar, sei lá, uma massinha e ele se joga no chão, ele chora, ele fala que não quer na hora. É um problema de comportamento, ele não faz porque ele não quer. A gente escuta isso muitas vezes, né? E muitas vezes é porque essas crianças já foi tão exposta repetidamente que qualquer eminência de entrar em contato com aquilo se torna um perigo ainda maior. Então, essa criança começa a ter o processo de evitação bem importante. Com relação às roupas, é muito comum, né? As crianças que passam a usar, daí só usa a mesma blusa, então os pais acabam tendo que, chega em casa, tem que lavar para a criança usar de novo,
ou mesmo calçado. Então, e nas crianças que têm o transtorno do espectro autista, então a questão mesmo de rigidez de pensamento se fortalece ainda mais. Então, pode piorar muito o quadro da criança. Outra conduta que é comum também acontecer, né, é de colocar um brinquedo ou algo que seja extremamente motivador para a criança dentro de um local que possua textura que a criança não suporta, né? Como se essa criança como se a criança ficasse tão mais motivada a vencer aquele desafio sensorial por conta de acesso ao reforçador. O que a gente observa? Que às vezes a criança vai se esforçar muito para conseguir colocar a mão ali dentro, mas você não está tratando, né? Em aspectos modulatórios, você não ajudou em nada. Você pode até ter piorado, porque essa criança vai ter uma experiência tão desagradável que da próxima vez nem aquele reforçador vai ter a magnitude suficiente para a criança se aproximar. Né? Ou então essa criança vai se desregular de uma forma que você pode perder sua sessão inteira só tentando trazê-la de novo para dentro de um nível de alerta mais funcional. Então, esse cuidado é muito importante, porque aquilo que a gente acabou por um processo cognitivo. A criança não está fazendo isso porque ela não quer, porque ela não gosta. É porque realmente é difícil, porque realmente para ela aquilo é algo que faz mal. A gente já recebeu até crianças que relacionavam a sensação desagradável, né, Valesca, com dor, falando assim, eu não quero isso porque dói, né? Porque a sensação é tão ruim que a criança equipara a uma dor. E existem até estudos que falam que é tão incômodo que a criança ela chega a sentir dor. Acho que é muito comum a gente observar na questão do corte de cabelo. Né? Tem muita criança com defensividade tátil que se incomoda com o corte de cabelo e que relata que está doendo na hora. Né? É muito difícil a gente fazer essa avaliação, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente orientar os pais de que se a criança está dizendo que está doendo, que está incomodando demais, sempre acreditar no que a criança está falando, se a criança tem um quadro de defensividade tátil. Né? Porque às vezes é difícil para a gente se colocar nesse lugar, porque o nosso cérebro interpreta essa informação de outra forma. Né? Mas de realmente acreditar no que a criança está falando, né? Levar isso para o terapeuta e tratar isso como uma dificuldade real, né? E não simplesmente como uma manha, como uma birra, né? Ou uma recusa gratuita da criança, né? Pode ser que em algum momento o terapeuta ocupacional que entenda da integração sensorial, né, que entenda muito da técnica, até utilize dessa estratégia, mas ele só vai fazer isso quando ele tem certeza que essa criança já está apta a, né? Ele só vai utilizar de um reforço, um motivador para essa criança vivenciar essa experiência, desde que ele tenha certeza que a experiência vai ser algo gostoso, algo prazeroso. Porque que algumas crianças criam memórias tão difíceis em relação às questões, comportamentos persistem mesmo depois dela estar tratada. Então, nesse ponto que o raciocínio clínico vai fazer toda a diferença. Nada é indiscriminado. Exatamente, né? Eu acho que você falou a palavra-chave aí, né? É raciocínio clínico, né? A gente sabe que dentro da integração sensorial, né, existe uma teoria, né, que a gente, claro, tem que estudar e entender exatamente como ela funciona, né, se validar dos quesitos científicos mesmo da teoria para ajudar a nossa intervenção. Mas, tendo esse conhecimento técnico-científico, a gente vai precisar sempre fazer o raciocínio clínico, né, para conseguir conduzir o caso corretamente. Né? Então, a gente não vai encontrar em nenhum livro de integração sensorial dizendo faça assim, 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 assim. Né? A gente tem, lógico, aí condutas, né, que são adequadas, mas a gente não tem a velha e famosa receita de bolo, né, que as pessoas falam. Então, a gente não tem isso. Né? A gente precisa o tempo todo utilizar o nosso conhecimento técnico, científico a respeito da integração sensorial para fazer esse raciocínio clínico e não errar, né, no tratamento. Exato. Lógico, né, a gente errar é inerente, né, ao ser humano, mas quando a gente erra, porque a gente não sabe é uma coisa, né? Quando a gente tem a oportunidade de
aprender é outra, né? Até alguém colocou ali no chat, né, que não tem protocolo. De fato, a terapia de integração sensorial, ela é uma terapia que não tem protocolos, né? A gente falou agora ali no começo sobre os protocolos de escovação que existem, enfim, que são para outros casos, né? Dentro da integração sensorial, no tratamento, isso não existe um protocolo de faça isso, faça tantas vezes, né? É raciocínio clínico. O que eu acho só importante, né, sempre pensar assim, sempre que você vai acontecer os erros, mas que o erro seu não tore o quadro da criança. Então, tem algumas coisas que são básicas, assim. Então, essa exposição desenfreada, sem cuidado, é melhor você não fazer. Se você ainda tem dúvida se essa criança está preparada ou não, não faça. Porque senão você pode perder boa parte do que você já alcançou. Certo, vamos falar do próximo erro, então? Esse é o que eu mais gosto, que é tocar a criança o tempo todo, né? Eu acho que esse erro era bem importante colocar aqui, e até para falar um pouco da nossa experiência como terapeuta. Acho que todo terapeuta em início de intervenção errou muito nesse ponto, né? Mas a gente tem que pensar no nosso papel como corregulador da criança, né? Então, se você fica tocando criança que tem uma defensividade tátil o tempo todo, você também não está ajudando ela. E isso é muito comum, às vezes você quer, vamos lá em tal brincadeira, vamos fazer tal coisa, e toca na criança, e pega ela e transporta ela de um lado para o outro, sem estar atento se aquele estímulo era aversivo ou não. E a gente já sabe que o toque inesperado e iniciado pelo outro é muito mais desagradável do que o toque iniciado pela própria criança ou que você já faz uma antecipação a isso. Então, como terapeutas, a gente tem que estar muito preocupado e muito atento ao nosso papel de corregulador em como você vai fazer. Então, todo passo que você dá durante a sessão tem que ser planejado, né? Então, algumas questões a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu quero que a criança vá comigo em um equipamento. Em vez de ir lá e pegar ela pela mão, ainda um local onde tem um monte de receptor tátil, por que você não tenta chamá-la à distância? É super comum, né? Aquela criança que você chega perto, ela empurra, mas se você chama ela, vem cá, mostra o que você quer e ela pode iniciar a atividade, ela já se mostra mais responsiva à sua conduta. Outra questão que é super relevante é quando você está atendendo uma criança com defensividade tátil, manter pelo menos uma distância mínima entre ela, né? Então, claro que considerando os aspectos de segurança da medida de fidelidade, mas não ficar o tempo todo grudado nessa criança. Segurança, mas também dar o espaço necessário a ela, né? Outra coisa que é, assim, super relevante é evitar tocar a criança de uma forma inesperada. Então, às vezes, você vai chegar e vai tocar direto nas costas dela, né? Essa criança não estava nem vendo que você estava chegando. Então, ficar atento à relação a isso. Avisar a criança, olha, agora eu vou te segurar para a gente pular. Se você, por exemplo, está fazendo uma atividade de cair. E tentar sempre pegar em áreas de maior contato, que tem menor quantidade de receptores. Então, sempre a palma da mão é uma área complicada, tocar no rosto da criança, isso você tem que ser bastante contido, né? Outra coisa, preferir nesse momento, né, que você for tocar, fazer um toque mais profundo, né? Um toque de tato profundo mesmo. Então, você já oferece ali também um estímulo inibitório, caso o toque seja fundamental. Nesse sentido, e é importante até orientar os pais com relação a isso, de como fazer esse toque, de como às vezes segurar a mão da criança para atravessar a rua, de como ajudá-la a se vestir e tudo mais, para que esse pai e essa família esteja atento, e você também tem que colocar isso em prática. Outra que a gente tem que tomar muito cuidado é evitar de ficar fazendo cosquinhas, porque às vezes a gente quer comemorar com a criança, ou vai cantar uma música, por exemplo, a música do Jacarela, e você vai lá e toca a criança de uma forma muito inesperada, um toque muito superficial. Isso pode fazer meio que se perca ali na situação.
Outro ponto que a gente pode pensar nisso, do terapeuta como co-regulador e até orientador da família, é no processo de entrada e saída. Se a criança demonstra para você que não gosta de abraçar, que não se sente bem, né, com um abraço, com um beijo, não forçar essa situação. Muitas vezes os pais até falam assim, ai, dá um beijo, ai, abraça a tia Ellie, dá tchau ali pra tia, dá um beijo, encosta. E para aquela criança aquilo é muito ruim. Então, é importante às vezes falar assim, ai, tá tudo bem, ele tá me dando oi daqui, você quer me dar oi, ai, tchau. Porque isso vai até educando os pais de respeitar essa criança, né? E caso a criança demonstre sinais de desconforto, utilizar estratégias modulatórias e ficar atento para a próxima vez. Hoje mesmo no consultório a gente teve uma situação de uma criança que a gente foi fazer uma brincadeira de roda cutia e para ele pegar na mão do outro era algo desagradável. Então a terapeuta foi muito atenta a isso e já sugeriu uma outra atividade para ele, aonde que ele pudesse fazer o estímulo, a brincadeira que era necessária, mas respeitando os aspectos de reatividade dessa criança. Eu acho que esse ponto, né, Elida, que a gente está discutindo aqui, de evitar tocar muito a criança, tem tudo a ver com respeito, né, que é uma das palavras que você falou várias vezes, né, durante a sua fala, né. A gente, né, como terapeuta, a gente às vezes se coloca no papel de sabedoria, de eu sei o que eu vou fazer com a criança, mas às vezes a gente esquece de uma coisa tão básica, né, que é olhar de fato para a dificuldade dessa criança e pensar em tudo, né? A gente tem que estar sempre atento a todos os aspectos do ambiente, né? Como você falou, a proximidade com essa criança, o tom de voz, né? A gente sabe que crianças com defensividade tátil são crianças que geralmente têm um nível de alerta alto, né? Então, já estando num ambiente que muitas vezes é difícil para ela, tem outras crianças, tem outros sons que ela já fica com aquele nível de alerta alto, sabendo que a qualquer momento alguém pode tocar nela, né? A gente tem que, né, ter esse papel de corregulador que você falou e fazer com que essa criança se sinta segura no ambiente, né? E como é que ele vai se sentir seguro num ambiente que já é difícil com uma pessoa que só fica encostando nele? Né? A gente não consegue alcançar isso tendo esse comportamento como terapeuta, né? E tem muitos aspectos da nossa cultura, como você mesma falou, né? De abraçar, de beijar, de pegar, né? A gente tem muito essa cultura. Eu sempre lembro, a Elida deve lembrar também, que no ano retrasado, né? Não no ano passado, no ano de 2019, a gente foi para os Estados Unidos fazer a formação de excelência em avaliação e tratamento e integração sensorial, e por muitas vezes, né, a gente escutou os mentores dizendo, para de pegar na criança, isso aqui não é bobat, né? Quantas vezes a gente escutou isso, né? Isso aqui é integração sensorial, para de encostar na criança, né? Deixa ele fazer, ou essa criança é hipertática, por que você está encostando nela? Não precisa. A gente tem muito isso de pegar, de chegar perto da criança. A criança está subindo na escalada sozinha, a gente coloca a mão em cima da criança, né? Então, isso, né? Às vezes uma questão que a gente desenvolve ao longo da nossa formação e que a gente faz sem perceber, né? Então, é uma questão para a gente se policiar, de fato, o tempo todo e pensar até mesmo em como isso interfere no seu vínculo terapêutico com a criança, né? Eu tive uma criança há um tempo atrás, eu não sei se você se lembra, Elida, um menino com uma história de hipertátil, assim, sofrida, de fato, um sofrimento para toda a família, super difícil. E eu, já sabendo da história dele, enfim, e pensando nesses aspectos todos, eu pensei, eu não vou encostar nessa criança. O dia que ele chegar aqui, eu não vou encostar nele. E quando ele chegou, eu consegui fazer toda a avaliação sem encostar na criança. E ele disse para a mãe, no final das 3 sessões, que ele tinha adorado vir aqui, que ele queria voltar. A mãe ficou chocada, porque ela falou, ele nunca falou isso de nenhuma pessoa. Só o que ele diz é, eu não quero ir lá, eu não quero ver aquela pessoa, eu detesto que encosta em mim. E eu acho que ele se sentiu tão respeitado, né, nesse aspecto, que foi uma experiência totalmente diferente para ele, né? Então é muito importante, quando a gente pensa no nosso vínculo terapêutico com a criança, pensar nisso, né? Da criança te ver como alguém que respeita uma coisa que é difícil para ela, né? Que entende a dificuldade dela. E esse respeito, a criança muito pequena, a gente já tem que considerar isso. E o aspecto cultural foi muito importante você colocar. Eu lembro muito do Gustavo falando, vocês latinos gostam muito de tocar, cuidado com isso. E lá existe uma diferença bem grande, né, de tratamento. E acho que foi
bem impactante para a gente isso e fez a gente refletir várias vezes. Então, esse cuidado, essa atenção, e quando você mostra isso também para os pais, que está tudo bem, que faz parte do processo, que aquilo é realmente uma dificuldade, não é porque a criança está sendo difícil, isso também facilita seu vínculo com a criança. E até mesmo, né, Valesca, né, fugir um pouco ali, mas às vezes na hora que você vai escolher um horário para a criança, pensar num horário, às vezes, será que nesse horário tem muita gente aqui? Será que esse ambiente com tanta gente é ameaçador? Será que eu não vou conseguir manejar melhor isso se for mais tarde? Já aconteceu inúmeras vezes da gente trocar, passar a criança para um horário com menos quantidade ali de crianças por conta disso também. Exato. Né? O próximo, então, que é o que finaliza, né? E o maior erro é deixar de orientar os pais e a escola em relação à dificuldade da criança. Muitas vezes a gente pensa que o tratamento só está acontecendo quando a criança entra no ginásio. Mas não, o tratamento da criança, a efetividade do seu tratamento depende muito do quanto essa criança, nos outros contextos, também vai ter esse conforto sensorial, né? Então, se eu for pensar numa família que se queixa muito que a criança não utiliza determinados tipos de roupa, que com seu conhecimento técnico não poderia te ajudar a sentar com essa família e pensar qual que é o melhor material? Será que fibras naturais não seriam melhores do que fibras sintéticas? Qual o tamanho de roupa para aquela criança é o melhor? Né? Quais estratégias essa família poderia utilizar? Você também pode ajudar essa família a pensar em como utilizar estratégias modulatórias durante o dia dela. Né? Então, esse momento você não pode perder a chance. Tem dicas, assim, usar a meia do lado do avesso pode facilitar um monte uma criança que no inverno está usando chinelo de dedo, porque não tolera de jeito nenhum a meia. Então, são essas habilidades de raciocínio clínico e colocá-lo na prática, né, na real, que fazem toda a diferença. Não adianta de nada você saber tudo também de neurociência, tudo da teoria, e quando chega ali na hora de, e agora, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou orientar essa família? Você não consegue raciocinar. E o outro ponto, que é a escola. A escola, gente, riquíssimo em estímulo, pouco controle, você não consegue controlar tanto assim. Então, o terapeuta ocupacional, quando faz esse trabalho com a escola, pode ajudar de um jeito fenomenal a participação da criança. Orientações, por exemplo, por que não utilizar um pincel em vez de pedir só que essa criança pinte com a mão? Pode ser o divisor de águas daquela criança participar de uma aula de arte. Você pegar e orientar os professores em como posicionar essa criança numa fila, por exemplo, pode ser a total diferença entre essa criança estar empurrando os colegas ou não. A gente teve um caso de uma criança que a gente foi a queixa importante de que a criança estava muito agressiva. E a gente assim, não, mas peraí, não combina muito com essa criança. E a gente pediu para a escola registrar quais momentos que essa ficava agressiva. E era muito claro, depois da aula de arte. Por quê? Porque toda a aula de arte, essa criança tinha uma bomba de estímulos sensoriais que eram totalmente aversivos. Então, a gente conseguiu, com várias orientações, facilitar o desempenho dessa criança e ela parou de ser taxada como uma criança agressiva. Então, esse raciocínio, de novo, que vai fazer toda a diferença na sua questão de dar resultados, né? Então, eu vou trazer resultados a partir do momento que eu consigo colocar minha teoria na prática, na hora que eu consigo orientar a família. Em paralelo, eu vou continuar com o meu tratamento ali, porque a nossa intenção é que essa criança não precise mais dessas adaptações, porque o processo neurológico dela vai melhorar a ponto dela dar conta, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa estar ali junto com a família, com a escola e com quem mais precisar. Exatamente, né, Elida? E é sempre importante frisar, né, que essa parte faz parte do tratamento,
né, essas estratégias, mas elas não são o tratamento em si, né? Quem vai fazer o tratamento é o terapeuta ocupacional. Não tem como avaliar a criança só ir na escola da orientação e não vir para o consultório. Não tem como. Exatamente. Né? A criança vai precisar sim fazer o acompanhamento, porque é aqui que a gente vai fazer o processo neurológico acontecer, né? Em paralelo, a gente vai trabalhar com essas estratégias que permitem a participação da criança. Exatamente. Então, ela não precisa ficar sem pintar só porque a pintura é com a mão. Não, a gente tem estratégia, né? A gente instrumentaliza os professores, os pais, a reconhecerem situações que são difíceis para a criança e pensar em estratégias para ajudar. Mas isso não é o tratamento. O tratamento sempre vai ser com os estímulos que são modulatórios. E tato superficial não faz parte disso, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como você falou, às vezes uma orientação super simples, né? Uma orientação de, né, mudar o lugar da fila, uma orientação de colocar a criança, muitas vezes, né? As crianças com defensividade tátil, geralmente têm dificuldade de atenção, né? Elas têm dificuldade de nível de alerta. Então, muitas vezes, colocar a criança no lugar da sala, onde ela saiba que ela está controlando o ambiente e que ninguém vai chegar nas costas dela e surpreender ela, pode fazer com que mude a forma dessa criança prestar atenção na escola, né? Então, às vezes são estratégias simples que, lógico, quem não tem o conhecimento da teoria não tem como raciocinar a respeito disso, porque simplesmente não entende o que está acontecendo, né? Mas que a gente consegue ir até a escola ou até a casa da criança e fazer isso, né? E para isso é importante essa observação da criança no ambiente natural. A gente se baseia muito em relato, mas quando a gente chega para observar, a gente sabe que muitas vezes tem um monte de coisa ali que ninguém viu, né? Exatamente. Então eles falam, não, a criança na escola fica bem, fica, né? Só que aí você chega lá, você vê que ok, ela até fica, mas está totalmente desorganizada a criança, né? Então é bem importante a gente fazer essa observação em ambiente real também, né? Isso, porque senão você está perdendo uma oportunidade, né, de ver o que realmente está sendo o impacto daquela criança. Porque às vezes os pais também vêm com uma queixa que é dentro de um ambiente controlado. E aquilo pode nem ser tão impactante quanto que está ali na vida real. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, só com o relato dos pais. Porque, às vezes, eles têm a impressão daquilo que é a vida só que eles têm ali. Então, formulários, às vezes, que são somente auto-preenchidos pelos pais, deixam essas lacunas. Por isso que a questão da avaliação faz toda a diferença ali, né, Vá? Exatamente. Então... É um pouco do que a gente falou na live de segunda, a respeito da representação esquemática das disfunções. O que a gente enxerga? É o comportamento. Exato. Então, são essas queixas que vêm da escola, da família, né? A criança tem comportamento ruim, faz birra, se joga no chão, se nega a fazer as coisas, empurra os colegas. É isso que a gente enxerga, é o comportamento, né? Agora, o que está por trás disso, só uma boa avaliação é capaz de dizer, né, Elida? A gente tinha algumas perguntas nos stories, gente. A gente já passou um pouquinho aqui do tempo da live. Acho que dá para responder uma aqui, Elida. Tá? E aí, depois, se alguém ficou com dúvidas ainda a respeito da live, pode mandar para a gente por direct que a gente responde. Mas uma das perguntas é se é possível a criança ter respostas diferentes de hipersensibilidade tátil e hipossensibilidade tátil em diferentes partes do corpo. A pessoa não especificou se é na boca e para baixo do pescoço ou em qual parte do corpo. Mas se isso é possível, uma hiperresposta e uma hiporresposta. A gente tem duas vias de transporte da informação tátil, né? Uma é do pescoço para cima, a outra é do pescoço para baixo. Então, sim, uma criança pode ter um padrão de hiperresposta, por exemplo, do pescoço para baixo, e não ter nenhum problema alimentar, né? Que é ou de escovar os dentes, cortar o cabelo e assim por diante. Ou então, ao contrário, também isso pode acontecer. Dentro da literatura desse livro mais novo, eles trazem a questão de flutuação, né, entre hiperresposta e hiporresposta dentro da mesma via. Isso é um quadro muito raro de se acontecer, mas também pode acontecer. Tá certo. Acho que, gente, a gente não vai mais responder perguntas agora por conta do nosso tempo, tá? A gente já tá na live há 35 minutos. Então, se alguém ainda ficou com dúvida, a gente pede que mande pra gente por direct. A gente agradece a companhia de todos que estiveram hoje com a gente aqui na hora do almoço. A gente tem almoçado junto a semana toda. E durante a semana toda, né? A semana toda. Alguém perguntou ali qual livro? É o Teoria e Prática, a terceira edição, ó. Então, tá sempre comigo, esse aqui. Esse é a nossa Bíblia atual. Isso, a nossa Bíblia atual, né? A gente tem as outras edições, mas esse aqui é o mais novo, que é de 2020, tá?
Então, a gente agradece a todos que estiveram hoje com a gente aqui na live. Semana que vem a gente vai estar por aí para almoçar com vocês todos os dias também. Acompanhem lá no nosso feed a programação das lives da semana que vem. E se alguém ficou com dúvida, pode enviar para a gente por direct, que na medida do possível a gente responde. A gente recebe bastante mensagem, mas a gente tenta responder todos vocês. Tá bom, gente? Obrigada, bom final de semana para todo mundo. E na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.